lá, tá? Enquanto, pessoal, estamos aguardando mais alguns minutinhos para chegarem mais alunos, tá? Enquanto isso, eu estou tirando a dúvida do colega da aula passada. O que acontece aqui, Décio? Você vai pegar uma amostra do solo e você quer classificar. Você quer saber se é um solo granular, se é um solo fino. Se for granular, ele vai ser pedregulho ou areia. Se for um solo fino, ele vai ser um silt, uma argila ou um material orgânico. Então, o que acontece? Você vai na peneira 200. Por que na peneira 200? Porque a peneira 200 é exatamente aquela última peneira que a gente usa lá no peneiramento fino, lá na granulometria. É a última peneira da areia. Então, tudo que ficar retido tem uma granulometria ou de areia ou de pedregulho. Tudo que passar daquela peneira é um material que já não se faz mais peneiramento. Então, é um silt ou uma argila. Você pegou a amostra e colocou na peneira 200. Quando você fez o peneiramento, se esse percentual passante for menor que 50%, quer dizer que o que ficou retido na peneira é maior que 50%. Então, você vai e diz já de cara que esse material é um solo granular, ou é uma areia, ou é um pedregulho, porque o que está retido é maior que 50%, tá? O que está escrito aqui na primeira coluna? Porcentagem passante na peneira 200 menor que 50%. O que passou foi menor, então o que está retido é maior. Se o que está retido é maior, pedregulho ou areia. O que você vai fazer agora? Qual é a peneira que divide o peneiramento grosso do fino? É a peneira número 10, não é isso? A de 2 milímetros. Quando você passar esse material lá na peneira, você vai ver se o que ficar retido for maior do que o que for passante, o material é pedregulho. Se o que ficar retido for menor, então o material é areia, tá? Então vamos imaginar que o que ficou retido foi maior. Então, esse material é pedregulho. Aí você vai para a terceira coluna. Na terceira coluna, você vai ter 3 opções: linha 1, linha 2 e linha 3. A linha 1 diz o seguinte: a porcentagem passante na peneira 200 foi menor que 5%. Lembra que você pegou esse material lá no início e passou na peneira 200? Então, certo. Se o que passou for menor que 5%, você continua nessa linha. Se o que passou não foi menor que 5%, você vai para a próxima linha. É maior que 12%? Se for maior que 12%, você continua nessa linha. Se não for menor que 5% nem maior que 12%, você vai para a terceira linha, porque é maior que 5% e menor que 12%, tá? Então, vamos imaginar que o material passante na peneira 200 foi 4%. Então, se foi 4%, você vai estar aqui na primeira linha. Porcentagem passante na peneira 200 menor que 5%. Foi 4%, ok. Então, se foi 4%, como é que você vai poder classificar esse solo? G, nós já sabemos que é de pedregulho. Se é pedregulho, ele vai ser classificado de 2 maneiras: bem graduado ou mal graduado. Então, vai ser W ou P, bem ou mal graduado. Como é que ele é bem graduado? Para ele ser bem graduado, obrigatoriamente ele tem de atender os 2 requisitos. Se ele atender só um, já é mal graduado, ok? Então, CNU tem de ser maior que 4 e o CC, coeficiente de curvatura, tem de estar entre 1 e 3. Deu 0,9. Deu 0,9. Então, mal graduado, não atendeu essa condição aqui, tá? Então, ele tem de atender o coeficiente de não uniformidade maior que 4, coeficiente de curvatura entre 1 e 3. Aí, como é que eu calculo? Aí a gente vai lá na tabelinha e diz, olha, o coeficiente de não uniformidade de 10
sobre D60. O coeficiente de curvatura, D30 ao quadrado, dividido por D10, e eu saio do slide, vezes D60. Então, você vai fazer esse cálculo aqui e vai ver. Atendeu as duas condições, bem graduado. Não atendeu as duas, mal graduado, tá? Então, essa é a primeira. Mas se ele não é menor que 5, ele deu 13%. Quando você passou lá no início da peneira 200, o material passante deu 13%. Então, ó, segunda linha, porcentagem passante na peneira 200 maior que 12. Então, se é maior que 12, ele não vai ser bem nem mal graduado, porque ele tem um percentual de finos muito alto. Então, ele vai ser um pedregulho com silt ou um pedregulho com argila. Como é que você vai fazer? Você vai na carta de plasticidade e vai ver a carta de plasticidade aqui e você vai ver, você vai precisar de duas informações: limite de liquidez e índice de plasticidade. Vem aqui na carta e vê se ele é argila ou se ele é silt. Se for argila ou silt, então automaticamente você já vem aqui e classifica pedregulho com argila, pedregulho com silt, GM ou GC. Acabou. Boa noite, doutora. Oi? Boa noite. Uma pergunta. Pode perguntar, não estou lhe ouvindo. Então, a carta de plasticidade só vai servir para os materiais finos, é isso? Isso, exatamente. Essa carta de plasticidade. Então, pedregulho, a gente vai trabalhar com aquela outra partezinha que a senhora acabou de explicar aí, que é o CN alguma coisa, né? Isso, você vai usar essa carta de plasticidade quando você estiver no solo granular, se o seu percentual de finos, o material que passar na peneira 200, for maior que 12%. Aí você vai dizer que o pedregulho tem argila ou silt, ou a areia tem argila ou silt. Se esse percentual não tiver aí você vai classificar como bem ou mal graduado, tá? Okay. Então, vamos lá. Então, nós já fizemos o primeiro exemplo, deu 4, o segundo deu 13. Mas agora, eu estou dizendo que a porcentagem que passou na peneira 200 foi 10%. Então, se é 10%, não é menor que 5, nem é maior que 12. Está no intervalo entre 5 e 12. Se está nesse intervalo, o que acontece? Você vai ter as duas classificações anteriores. Primeiro, você vai dizer se ele é bem ou mal graduado. Então, você vai vir aqui e vai calcular o CNU e o CC, e obrigatoriamente tem de atender os dois requisitos, porque se não atender, você já diz de imediato que ele é mal graduado, tá? Então, se for bem graduado, GW. Se for mal graduado, GP. Mas ele também tem um percentual de finos, só que é um percentual pequeno. Então, como é que você faz? Você usa essa carta de plasticidade que a gente usou aqui e vai dizer se o percentual de finos que tem é argila ou é silt. Então, ele vai ser, digamos que ele deu bem graduado e deu um percentual aqui de argila. Então, você vai dizer que ele é GWGC, pedregulho bem graduado com argila. Entendeu? Décio? Ok, eu estou entendendo. E o que acontece com a areia? Exatamente a mesma coisa. Vai mudar aqui na segunda coluna. Se o percentual de material que ficar retido na peneira número 10, que é a de 2 milímetros, for menor do que o que ficar retido for menor do que o que passar. Aí você vai dizer que é areia e vai classificar exatamente do mesmo jeito que você classificou o pedregulho. O percentual menor que 5, maior que 12 ou nesse intervalo. Então, só o que vai mudar é que deixa de ser G de pedregulho e passa a ser S de areia, tá? Mas a classificação é exatamente igual.
Agora, quando você pegou a amostra lá no início de tudo e passou na peneira 200 e o material passante foi maior que 50%, isso quer dizer que o seu material é um solo fino. Então, se ele é solo fino, ele vai ser argila, silto ou material orgânico. Então, bem mais simples. Você vai na carta de plasticidade e precisa ter duas informações: limite de liquidez e índice de plasticidade. Lembrando que o índice de plasticidade vai ser limite de liquidez menos limite de plasticidade. Então, você encontra essa informação. Diante dessas duas informações, você já consegue classificar, já consegue dizer se a argila é de alta ou baixa compressibilidade, ou se é um silt de alta ou de baixa compressibilidade, ou se está aqui dentro desse intervalo. Esse intervalo vai de 4 a 7. Se o seu valor, por exemplo, for um limite de liquidez de 19 e o índice de plasticidade de 5, então ele vai cair exatamente nesse trapézio aqui. Então, como é que você vai classificar o solo? Um silt de baixa plasticidade com argila. Então, ele está dentro desse trapézio aqui. Ele vai ter a participação dos dois tipos de solo, ok? Entendido? Okay. Beleza, obrigado, viu? Nada. Então, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Então, esclarecido a dúvida do nosso colega, e já com 15 alunos em sala, vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Vou compartilhar com vocês a tela aqui. Novamente, o recadinho para quem não estava quando eu dei. A aula está sendo gravada, então, por favor, não coloquem vocês para gravar, porque senão vocês encerram a minha gravação sem salvar e a aula não vai ficar disponível, tá? Vocês vão perder a gravação dessa aula, então, por favor, não coloquem. Vamos lá. A gente vai falar hoje sobre compactação de solos. Então, para começar esse assunto, eu queria recordar essa figurinha que nós usamos desde quando nós começamos a falar sobre índices físicos. Lembram que eu mostrei essa figura para vocês e disse que aqui é se a gente pudesse dar um super zoom numa partícula do solo e seria possível a gente enxergar todas as fases. Então, o que aconteceria? Que um solo, uma partícula do solo é composta de 3 fases: gasosa, que é o ar, sólida e a parte líquida, que é a água. Então, essa partezinha amarela aqui é todo o ar que está presente dentro dessa partícula de solo que a gente deu um super zoom. A partezinha preta... Professora, a tela está presa, professora. Oi? O slide não está passando. Não está passando. Vocês não estão vendo, não? Não. Estamos, mas não está assim. A senhora está falando de uma tela e a gente está vendo a outra agora. E agora? Foi? Foi. Deu certo, professora. Pronto. Então, o que acontece? O que eu estava falando, que vocês não estavam vendo, era isso aqui. Aqui é como se a gente tivesse dado um super zoom numa partícula de solo e pudesse separar todas as fases que compõem essa partícula. Então, do que ela é composta? Do ar, do sólido e da água. Lembra? Volume de sólidos, volume de água, volume de ar, a massa de solo, massa da água, massa do ar, que juntam todos os volumes, estão lá de índices físicos. O que acontece aqui? A parte amarela é a gasosa, ou seja, o ar. Essa parte preta são os sólidos, é a parte que realmente a gente consegue pegar. E essa partezinha que deveria ser azul